O Brasil tem dois futuros diferentes. No sul, cidades modernas crescem ao redor de portos eficientes, ferrovias que escoam grãos e indústrias que exportam tecnologia. No norte, capitais incham sem infraestrutura. Portos congestionados desperdiçam oportunidades e riquezas naturais são exportadas brutas, gerando pouco emprego local. A renda per capita no Rio Grande do Sul é 3 vezes maior que no Amazonas. Essa não é uma coincidência geográfica, é o resultado de 500 anos de decisões sobre onde colocar dinheiro, portos, ferrovias e investimento público. Mas essa é só a superfície. A história começa no século XVI, quando Portugal colonizou o Brasil. O modelo era extrair açúcar no Nordeste, ouro em Minas, madeira e gado no Sul. Mas enquanto o Nordeste virou monocultura do açúcar, controlada por senhores de engenho que concentravam renda, o Sul recebeu imigrantes europeus no século XIX. Italianos, alemães, poloneses. Eles não vinham para trabalhar em latifúndios alheios. Vinham para colonizar pequenas propriedades. Isso criou uma estrutura fundiária completamente diferente. Muitos proprietários pequenos, não poucos latifundiários. Pequenos proprietários querem estradas para escoar produção, educação para os filhos, mercados locais. Criaram pressão política por infraestrutura. Ao longo do século XX, quando o Brasil iniciou seu processo de industrialização, as decisões de investimento público privilegiaram sistematicamente a região Sul e Sudeste. Estradas federais passaram a conectar São Paulo ao Rio Grande do Sul, enquanto portos estratégicos recebiam modernizações contínuas. Santos foi ampliado para sustentar a exportação de café, e o Porto de Rio Grande consolidou-se como rota fundamental para o escoamento de grãos. As ferrovias seguiram a mesma lógica, ligando áreas produtoras de café às cidades industriais emergentes. No setor energético, grandes hidrelétricas no Paraná passaram a fornecer eletricidade barata para impulsionar o crescimento das indústrias do Sul e Sudeste. No Norte, o cenário evoluiu de maneira oposta. A Zona Franca de Manaus foi criada como um enclave isolado, sem conexão efetiva com o restante da Amazônia. Hidrelétricas como Tucuruí e Balbina até foram construídas, mas seus benefícios quase não permaneceram na região. A energia era majoritariamente destinada ao Sul e Sudeste, sem gerar multiplicadores econômicos locais. Não surgiram indústrias capazes de transformar a matéria-prima regional, nem cadeias produtivas que agregassem valor ao território. Enquanto no Sul, cada investimento público potencializava o próximo, portos eficientes atraíam armazéns, tradings e indústrias de processamento. Energia barata estimulava fábricas. Universidades federais geravam pesquisa e mão de obra qualificada. No Norte, os investimentos permaneciam isolados e desconectados entre si, incapazes de criar um ciclo de desenvolvimento duradouro. Assim, consolidou-se um contraste histórico. No Sul, o ciclo virtuoso se retroalimentava, com infraestrutura, atraindo capital privado e justificando novos investimentos públicos. No Norte, esse ciclo nunca chegou a se formar. Recursos do BNDES, o Banco de Desenvolvimento Estatal, priorizavam projetos que retornavam lucro rápido. Indústria automotiva em São Paulo, papel e celulose em Santa Catarina. Projetos de longo prazo no Norte eram considerados de risco alto. Governos estaduais mais ricos arrecadavam mais impostos e podiam investir mais em educação e segurança, atraindo mais empresas. Era um círculo vicioso para o Norte, virtuoso para o Sul. E é aqui que a história começa a mudar. Elites rurais do Sul, produtores de trigo, soja, madeira, tinham poder político consolidado. Quando queriam estrada, conseguiam. Quando queriam porto melhor, pressionavam e conseguiam. Seus lucros cresciam, sua influência política crescia também. Deputados, senadores e governadores do Sul conseguiam recursos federais porque tinham votos, capital político,
poder de pressão. No norte, elites tradicionais, fazendeiros de gado, comerciantes de importação, não tinham incentivo em transformar a economia local. Preferiam manter a estrutura simples, importar tudo barato, vender caro, ganhar a diferença. Investimento em educação ou infraestrutura moderna ameaçava esse modelo. Por isso, não pressionavam tanto. Bancos também escolhiam onde emprestar. Emprestavam mais facilmente no sul, onde tinham histórico de retorno. Empresas do sul conseguiam financiamento para expandir. Empresas do norte, não. Construtoras maiores se concentravam no sul. Mais mercado, mais projetos, mais lucro. Quando havia licitação no norte, ganhava empreiteira de fora, que levava o lucro embora. Pequenas empresas locais não cresciam. Capital não criava raízes. Engenheiros, arquitetos e técnicos qualificados também migravam. Saíam do norte para trabalhar no sul, onde havia mais oportunidades e melhor salário. O conhecimento vazava. Municípios ricos no sul investiam em educação, saúde, segurança. Municípios pobres no norte dependiam de transferências federais que nunca cobriam tudo. Educação ruim significava menos gente qualificada. Menos gente qualificada significava menos empresas se instalando. Menos empresas significava menos renda por habitante. Era um ciclo que se repetia há décadas. Investidores internacionais e grandes consultorias iam onde havia garantia. Já havia porto em Santos, já havia energia barata no Paraná, já havia indústria estabelecida em São Paulo. O norte parecia risco, não oportunidade. Quando a Amazônia virou prioridade ambiental, nos anos 2000, o dinheiro foi para preservação, não para desenvolvimento econômico. Resultado: a região mais rica em recursos naturais ficou a mais dependente de dinheiro do governo, sem desenvolver economia própria. Só que quase ninguém fala das consequências reais. Um trabalhador no Rio Grande do Sul ganha, em média, R$ 3.500 por mês. Um trabalhador no Amazonas ganha R$ 1.200. Essa diferença não é só um número. É acesso à saúde, educação, segurança, comida todos os dias. Filhos de famílias pobres no sul têm chance maior de chegar à universidade porque escolas estaduais são melhores e há universidades federais perto de casa. Filhos do norte enfrentam escolas ruins e precisam sair de casa para estudar. Muitos nunca vão. No sul, a taxa de desemprego ronda 5%. No norte, passa de 15% em muitos estados. Não é porque o povo do norte trabalha menos, é porque há menos empresas oferecendo emprego. Quando uma empresa decide abrir filial no Brasil, ela compara 3 coisas: logística, mão de obra qualificada, segurança. O sul vence em todas. Portos funcionam no sul. Escolas são melhores no sul. Roubos afetam menos negócios no sul. Resultado: empresas vão para o sul. Mais empresas significam mais empregos, mais renda, mais impostos, mais investimento em educação. Cidades do sul cresceram planejadas. Curitiba tem ciclovias e zoneamento. Porto Alegre tem saneamento funcionando. Blumenau respira. Cidades do norte cresceram desordenadas. Manaus tem 2 milhões de pessoas em um porto seco, com sistema de energia que piora a cada ano. Belém cresce sem planejamento, invasões, favelas, falta de água tratada. Isso não é culpa de quem vive lá, é resultado de decisões sobre alocação de dinheiro público. Produtores de soja no Paraná vendem para Porto de Rio Grande em 48 horas. Produtores no Mato Grosso precisam de 7 dias. Diferença de 5 dias significa diferença de preço. Grão viaja seguro, chega mais fresco, custo de armazenagem é menor. Profissionais qualificados do norte migram para o sul. Médicos, engenheiros, professores saem do Pará para São Paulo. Cada um que sai leva conhecimento e inovação. O norte fica mais fraco. Um pequeno comerciante no sul consegue empréstimo a 8% ao ano. O mesmo comerciante no norte paga 18% ou não consegue nada.
Quem consegue crédito expande negócio. Quem não consegue fica estagnado. Depois de 10 anos, um ficou rico, o outro faliu. E isso nos leva ao que realmente importa agora. A pergunta não é por que o Sul ficou mais rico. A pergunta é: pode mudar? Resposta: pode sim. Mas depende de decisão política clara. Capital segue oportunidade. Se a Amazônia virar oportunidade real, indústria, processamento, valor agregado, capital vai. Empresas de biotecnologia interessam-se por Manaus se houver mão de obra qualificada e portos que funcionem. Indústria de alimentos interessa-se pelo Pará se houver estradas conectadas a portos eficientes. Nenhuma dessas coisas existe agora porque nunca foi prioridade de investimento. 2 caminhos estão abertos. Caminho 1. Continuidade. O Norte permanece dependente de dinheiro do governo. Exporta commodities brutas. Vê talentos migrarem para o Sul. Daqui a 20 anos a diferença de renda será ainda maior. Caminho 2. Transformação. Investimento público focado em infraestrutura real. Porto de Belém funcionando. Ferrovia integrando a Amazônia. Universidades federais fazendo pesquisa aplicada. Estradas conectando mercados de verdade. Não é idealismo, é eficiência. Mercado gigante não explorado. Recursos naturais abundantes. Localização estratégica para exportar para a Ásia. É negócio. Para o cidadão comum, a diferença é concreta. Caminho 1. Seus filhos precisam sair de casa para prosperar. Caminho 2. Fica viável. Salários melhores, mais empregos, menos migração forçada. Universidade pública local oferece carreira. Pequeno comércio cresce porque há demanda. Essa divisão não é natural. É resultado de escolhas políticas sobre onde colocar dinheiro público. Essas escolhas fizeram sentido em 1950. Agora não fazem mais. O Brasil que industrializou no Sul não é o Brasil de hoje. A questão agora é simples. Votantes do Norte vão exigir investimento em infraestrutura, não em assistencialismo. Eleitores de qualquer região vão exigir eficiência fiscal. Se a resposta for sim, tudo muda. Capital segue rentabilidade. Se o Norte virar rentável, capital vai. Se você quer acompanhar as próximas análises sobre como o dinheiro público é alocado no Brasil e o que isso significa para a sua região, fique ligado aqui no Capital em Movimento. Até o próximo vídeo.